Meu nome é Lucas, estou muito animado de estar aqui com vocês. Quero dar de novo uma boa noite a todo mundo aqui. Como vocês podem ver, eu sou palmeirense. Eu estou com a camisa do Palmeiras aqui. Tenho muito orgulho de ser palmeirense, né? Ontem eu acordei animado porque o Palmeiras ele venceu o Bolívar na Libertadores. Então, eu sei que tem muitos palmeirenses aqui nessa videochamada, né? Então, eu estou muito animado de estar aqui com vocês e muitas vezes as nossas emoções, elas podem estar linkadas às circunstâncias que acontecem na nossa vida. Então, por exemplo, teve o jogo do Palmeiras e o Bolívar faz 2 dias. E, nossa, quando o Palmeiras ganhou, eu fiquei feliz. Né? Então, quando o nosso time de futebol ganha, a gente fica feliz. Né? Eu sei que o Messias também ficou muito feliz essa semana, porque o Corinthians também ganhou. Né? Mas também, quando coisas ruins acontecem, a gente também se sente triste ou preocupado. Então, sei lá, quando chega no final do mês, né, e você que recebe no começo do mês, tipo, aperta um pouco as coisas, né, pelo menos para mim é assim. Então, o que acontece? Eu começo a ficar um pouco mais preocupado, né? Ou sei lá, quando você fica animado para fazer uma viagem ou muitas coisas, então tudo que acontece pode afetar o nosso ânimo, as nossas emoções. Então, o título da aula de hoje vai ser Lidando com a Sua Emoção. Então, lidando com suas emoções. Vamos lá para Salmos capítulo 4. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre emoções e sentimentos. Eu amo essa escritura de Salmos 4 porque ela é muito simples, né? E ela é muito incrível. Então, Salmos capítulo 4, versículo 4 diz: Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Uau! Olha que incrível essa escritura. Aqui diz que quando a gente estiver irado, a gente não pode pecar. O que implica isso? Implica que quando a gente sentir ira, quando a gente se sentir triste, quando a gente se sentir preocupado, quando a gente sentir alguma coisa, implica que a gente não está pecando. Então, só sentir algo, só sentir uma emoção, não é pecado. Pode ser pecado, de acordo com essa escritura, dependendo do que a gente for fazer depois de sentir esse sentimento. Né? Então, sentir coisas não é ruim, mas ter sentimentos não é ruim, e ser emocional também não é ruim. Então, o que pode acarretar em uma consequência ruim é o que você vai fazer com o sentimento que você sente. Né? Então, meu primeiro ponto da aula de hoje é: deixe Deus lidar com as suas emoções. Então, caiu um negócio aqui. Mas deixe Deus lidar com suas emoções. Então, a gente não pode deixar que os nossos sentimentos atrapalhem o nosso relacionamento com Deus. Né? Então, se alguma circunstância te fizer sentir um sentimento ruim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar lidar isso com Deus. Temos que deixar Deus lidar com as nossas emoções. Então, não podemos deixar que, por exemplo, se a gente tem raiva, isso impeça com que a gente ore. Ou se a gente tem uma tristeza, isso impeça com que a gente, sabe, fale com as pessoas, ame as pessoas. Então, os nossos sentimentos não podem fazer a gente pecar. Mas não é errado sentir sentimentos. E a gente não pode deixar que os sentimentos tomem total controle do nosso corpo. Então não é errado sentir, só é errado quando a gente sente e a gente esquece de Deus. E na Bíblia, gente, a gente consegue ver um homem que sentiu um sentimento, mas ao sentir, ele teve uma atitude muito incrível. E a gente pode imitar esse homem, porque esse homem é Jesus Cristo também. Então vamos lá ver esse exemplo que está lá em Mateus capítulo 21. Eu amo a escritura de Mateus 21. Deixe Deus lidar com suas emoções. Então, Mateus 21, versículo 12 até o 14, a Bíblia diz o seguinte: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas. Olha só o que Jesus fez. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Olha só como Jesus foi forte aqui com os cambistas. Né? Então, Jesus, a gente consegue ver um caráter muito
forte de Jesus nas Escrituras. A gente vê, por exemplo, em Mateus 15, que Jesus chama os fariseus de hipócritas. E aqui Jesus chega e fala: olha, isso aqui virou um covil de ladrões. Dá para ver que Jesus estava se sentindo irado. Tem uma escritura que diz, né, que o zelo pela sua casa me consumirá. Então, Jesus estava indignado com o que estava acontecendo aqui. Porque, basicamente, os cambistas aqui, eles estavam cobrando uma taxa absurda quando os mercadores viessem trocar a moeda aqui em Jerusalém. Então, Jesus estava indignado com o que estava acontecendo aqui. E, olha só, Jesus, ele faz o bem mesmo quando ele está sentindo com raiva. Porque olha o que acontece no versículo 14. Logo depois que Jesus ter derrubado as mesas, no versículo 14 diz: os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Uau! Então, mesmo indignado, mesmo com a emoção assim estralando, Jesus, ele curou cegos e mancos. Isso é incrível. Então, Deus, ele tem sentimentos. Jesus, ele tem sentimentos. E nós podemos aprender a saber o que fazer com os nossos sentimentos quando a gente olha para os sentimentos de Deus, de Jesus, e a gente vê o que Jesus fez através da Bíblia. Então, Jesus, ele já se sentiu triste, já se sentiu feliz, irado e vários outros sentimentos. E, e sabe, é natural que quando a gente fica com raiva, a gente fica mal, a gente fica com a cara fechada, sabe? Quando a gente percebe que Sabe quando a gente percebe que aquela pessoa tá com raiva? Então, tipo, você parece que, não vou falar energia, mas parece que aquela pessoa tá, sabe, tá com uma cara fechada, entende? Você consegue perceber isso? Então, quando a gente se sente indignado, a gente fica com raiva, com amargura, qual é natural? O que a natureza humana fala pra gente fazer? Pra gente ficar com a cara fechada. Mas o que Jesus fez quando ele se sentiu irado, quando ele se sentiu indignado? Jesus curou cegos e mancos. Uau! Isso é incrível. Então, como a gente consegue aprender o que fazer com os nossos sentimentos? Como a gente consegue fazer com que deixar com que Deus lide com as nossas emoções? A gente consegue deixar com que Deus lide com as nossas emoções quando a gente lê a Bíblia e a gente aprende através da Bíblia como lidar com os nossos sentimentos. Então, Jesus, não sei se você sabe, mas Jesus ele já chorou, né? As duas vezes que Jesus chorou na Bíblia, uma foi por conta de Jerusalém, e a outra vez que Jesus chorou na Bíblia foi por conta das irmãs de Lázaro que tinham morrido. Então, até o choro de Jesus, até quando Jesus se sentiu triste, não foi uma tristeza egoísta, foi uma tristeza por conta das outras pessoas. Olha só que incrível isso. E Jesus, ele era uma pessoa ponderada, como a gente consegue ver na Bíblia. Então, as pessoas que ficam com raiva, elas geralmente explodem. Então, eu, por exemplo, nossa, quando eu fico com raiva, é natural meu querer explodir, querer contar a raiva em alguém. Mas Jesus, ele agiu de forma certa e curou cegos e mancos. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quando você fica com raiva, você faz o que Jesus fez aqui? Sabe, você se preocupa com as pessoas mesmo sentindo raiva. Porque não é errado ficar indignado com o pecado. Jesus ficou indignado com o pecado aqui. Mas é errado fazer injustiça por conta disso. Então é errado você gritar com alguém, você injustiçar alguém, sendo que a pessoa não tem nada a ver com isso. Entende? Por quê? Por conta do seu sentimento. Então, eu tenho um exemplo, eu quero ser aberto com vocês. Então, para quem não sabe, antes eu estava no ensino médio lá em São Paulo, eu estudava lá em São Paulo, não aqui em Campinas. E lá eu tinha que ir para o centro da cidade todos os dias, porque a minha escola, o meu ensino médio, ficava no centro da cidade. E basicamente eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, porque eu morava na Zona Leste. E eu sei que tem muitas pessoas aqui nesse grupo que moraram na Zona Leste de São Paulo já. E eu tinha que pegar metrô lotado todos os dias para chegar no centro da cidade. E quando eu chegava lá no ensino médio, às 7 horas da manhã, para quem não sabe, o metrô de São Paulo é bizarro de lotado. Tipo, você não tem espaço. Eu não sei nem como tá agora no coronavírus, porque eu acho que eles devem ter fechado o metrô, né? Porque não dá para ter aberto o metrô no coronavírus, né? Mas, uau, era muito difícil, né? E basicamente eu fazia o ensino médio integrado com o ensino técnico. Então, eu ficava basicamente o dia inteiro
lá na escola, né? Chegava tarde em casa. Então era normal para mim, para eu me sentir um pouco, sabe, estressado com tudo que estava acontecendo. E depois que eu me sentia estressado, eu tinha esse sentimento. Só que ao invés de, sei lá, orar a Deus, ao invés de procurar na Bíblia como lidar com esse sentimento, o que eu fazia? Eu basicamente eu ficava não só triste, mas eu também ficava virado e eu beber com os meus amigos, né, da escola. Então a gente ia para um bar beber e depois eu chegava em casa e ficava muito estressado com os meus pais. Então eu tentava descontar nos meus pais um estresse que eu sentia e não era culpa dos meus pais. Olha isso, era uma injustiça que eu fazia com os meus pais, de ficar estressado com eles, né? Mas, uau! Então, depois do ensino médio, a minha vida ficou, não sei, um pouco mais fácil, mas ficou um pouco mais tranquila em relação aos estudos. Mas nem sempre a gente vai fazer o que a gente gosta. Então, eu não gostava de ir para o ensino médio e ficar o dia inteiro lá na escola. E por conta da gente nem sempre fazer o que a gente gosta, é capaz da gente não ter sentimentos que a gente gosta. Mas mesmo com sentimentos que a gente não gosta, a gente não pode deixar com que isso atrapalhe o nosso relacionamento com Deus. A gente tem que estar sempre em total constância numa conexão Tô, pai. com Deus. Então, ao invés de entender na Bíblia como Jesus lidava com seus sentimentos, o que eu fazia antigamente era brigar com os meus pais e sair com meus amigos. Então, algo prático que a gente pode fazer é estudar na Bíblia para ver como Deus lidava com os seus sentimentos. Amém? Aqui a gente vê que Jesus, ele se ficou indignado e ele curou e amou outras pessoas. Amém? Então, vamos agora para uma escritura que está em 1 Samuel, que é uma escritura muito incrível que fala sobre emoções também. 1 Samuel, capítulo 18. Espero que vocês estejam comigo. 1 Samuel 18, versículos 5 até o 12. Eu vou ler pra gente. 1 Samuel 18, do 5 ao 12. A Bíblia diz o seguinte, versículo 5. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Então vamos parar por aqui. Saul, ele manda Davi para a guerra, e Saul dá um posto elevado a Davi por conta da consequência positiva que Davi teve. Então Saul e seus conselheiros e todo mundo estava muito alegre com Davi. Então qual é o sentimento aqui? É o sentimento de alegria, é o sentimento de gratidão. Mas vamos continuar lendo essa escritura. Versículo 6, a Bíblia diz: quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíam de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de cordas. As mulheres dançavam e cantavam: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Agora olha como Saul vai se sentir no versículo 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: escravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Olha quantos sentimentos Saul sentiu aqui. Então Saul, no versículo 5, ele está alegre, ele está grato. Depois diz que Saul, por conta de uma música que as mulheres cantavam, ele ficou com inveja de Davi. Depois ele ficar com inveja, ele ficou aborrecido logo depois. E no dia seguinte, ele ficou com ódio de Davi e queria matar Davi. Uau! Saul literalmente deixava com que as emoções dele controlassem ele. Saul não deixava com que Deus lidasse com as emoções dele. Saul deixava com que suas próprias emoções lidassem com ele mesmo. Meu segundo ponto é: não deixe as circunstâncias lidarem com suas emoções. Então, uma pessoa superficial, como Saul aqui,
ela vê coisas profundas em assuntos superficiais. O que implica? Implica que Saul era superficial e por conta de uma música, sabe, das mulheres falando que Davi matou dezenas de milhares e Saul matou milhares, por conta de uma música, Davi tentou ver isso como algo profundo e se sentiu ameaçado. Então, a questão é que a gente não pode se motivar internamente, a gente não pode se motivar externamente, mas sim se motivar internamente. Então, as nossas emoções, elas partem de dentro para fora. Mas o que leva a gente a sentir essas emoções? O fora para dentro. Então, geralmente são circunstâncias que acontecem. O que aconteceu com Davi? Davi foi bom, Saul gostou dele. Então, por conta da circunstância, Saul começou a gostar de Davi. Cantaram uma música para Davi, Saul ficou com inveja e ficou aborrecido. Então, de algo para fora, Saul sentiu algo para dentro. Mas uma pessoa comprometida, uma pessoa que deixa Deus lidar com suas próprias emoções, é uma pessoa que faz com que a Bíblia dite as emoções dela. Então, faz com que a pessoa aprenda na palavra de Deus o que é certo sentir em determinado momento. Então, como eu falei, as circunstâncias que ocorrem ao nosso redor sempre vão ter influência sobre as nossas emoções. Mas o que não pode acontecer é a gente deixar com que essas circunstâncias controlem as nossas emoções. Então não é errado eu ficar feliz porque o Palmeiras ganhou. Ou porque, sei lá, você ganhou numa Mega Sena. Entende? É errado quando essa felicidade toma espaço da felicidade que vem de Deus. Então aí sim é errado. E um exemplo disso é basicamente quando eu lembro que eu tive uma ligação com o Luiz. Então, essa semana, na verdade, acho que semana passada, o Luiz me ligou. Ligou, tipo, assim, tranquilamente. Eu achei que seria uma ligação normal, como as ligações que a gente tem quase todo dia. E ele falou: Uau, eu fui roubado na noite passada, roubaram a minha bicicleta. E para quem conhece o Luiz, vocês conhecem que o Luiz, quando ele comprou a bicicleta, ele ficou super feliz. Né? Eu lembro, eu estava com o Luiz, né? Aí ele comprou pelo um grupo do Facebook que estava vendendo uma bicicleta usada. E nossa, o Luiz ficou super feliz quando comprou a bicicleta. E estava tão feliz que ele me chamou para comprar a bicicleta junto comigo, né? Do cara. Também porque vai que o cara, né? A gente não conhece o cara também que estava vendendo, né? Era bom ter eu e o Luiz lá também. Mas o Luiz estava muito feliz quando ele comprou a bicicleta e roubaram a bicicleta do Luiz. Sendo que o Luiz, ele precisa da bicicleta todos os dias, né, basicamente. Então, para ir para o mercado, né, para fazer as coisas que ele tem que fazer. Mas na ligação, o Luiz não parecia preocupado, o Luiz não parecia triste. O Luiz falou: Amém, roubaram a bicicleta, mas eu espero que a pessoa que roubou possa ser útil para ela, que ela possa realmente usar essa bicicleta. Então, olha só como a circunstância não influenciou negativamente o Luiz. Entende? Por quê? Porque o Luiz, ele tem as suas influências maiores na Bíblia e não nas circunstâncias que acontecem. Sim, a gente fica triste, né? Eu nunca fui roubado, mas provavelmente eu me sentiria um pouco triste também. Mas a questão é não deixar com que a tristeza tome lugar de Deus. Né? Por quê? Porque o mundo espiritual, ele é mais importante que o mundo físico. Então, o que acontece espiritualmente, a gente tem que priorizar mais do que acontece ao nosso redor e as coisas que a gente consegue ver, né? A gente precisa se preocupar mais com a batalha espiritual do que com as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, como eu falei, Jesus, ele chegou a chorar na Bíblia, né? Mas em nenhum momento foi por conta de algo que aconteceu com ele. Mas Jesus chorou por Jerusalém, chorou pelas irmãos de Lázaro, e não foi um choro simplesmente piedoso. As emoções de Jesus eram muito bem direcionadas. Jesus, ele direcionava as emoções dele. Jesus sabia lidar com as emoções dele. E nós precisamos canalizar nossas emoções, assim como Jesus canalizava as emoções dele. Então, em conclusão, para a gente poder terminar, não é errado a gente ter emoções. É errado a gente fazer com que as nossas emoções tomem posse da gente. Então, irmãos, irmãs, vamos deixar com que Deus lide com as nossas emoções através da Bíblia. Então, vamos estudar a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Sabe, se você tem dificuldade com ira, veja na Bíblia o que a Bíblia fala sobre ira. Ou com sentir depressivo, veja na Bíblia. Sentir triste, veja na Bíblia. Veja como Deus lidava com as emoções. Porque nós fomos feitos
a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos emoções, Deus também tem emoções. Então, vamos aprender a lidar com as nossas emoções como Deus lidava com as emoções dele. E vamos lidar com as nossas emoções de maneira certa. E para Deus todas as glórias. Amém. Amém. Obrigada, Lu.